Te falar aí, pessoal, hoje nós vamos aqui gravar um vídeo, tá, gente? Lá no outro canal que eu tenho, que é o Yasudara, né? Tem se tornado muito frequente dúvidas acerca da espiritualidade. Muita gente perguntando acerca da espiritualidade. Gente, muita gente já me perguntou assim, qual a evidência que você já teve de que a espiritualidade, o mundo espiritual, o mundo astral, enfim, seja lá da maneira que vocês chamarem, existe de verdade? Gente, para muitos acontece de uma forma, para muitos acontece de outra. Tem muita gente que é cética, que fala, isso aí é placebo, isso daí é coisa da sua cabeça, isso daí é alucinação, isso daí é psicose, ou isso daí é você querendo acreditar em algo superior só para se iludir. Mas, gente, por incrível que pareça, no meu caso, né? No meu caso, porque cada um tem um tipo de experiência. E nós temos que respeitar o tipo de experiência que as pessoas têm, que são diferentes dos nossos, tá, gente? Aí o que acontece? No meu caso, no meu tipo de experiência, aconteceu o seguinte, gente. Quando que eu percebi que o mundo astral existia? Primeiro, no início da minha vida, como eu recebi uma carga muito negativa de energia, justamente por eu vir de família abusiva, eu tive que encontrar saída. Só que eu não encontrava saída. Eu tentava de um lado, não conseguia, tentava do outro, não conseguia, tentava do outro, não conseguia. E isso ajudou a reforçar aquele sentimento de desamparo aprendido que eu tinha, entendeu? O que é desamparo aprendido? É quando de tanto você falhar e de tanto falarem na tua cabeça que você não vai conseguir, que você é uma porcaria, que você é uma bosta, você acha que aquilo é real. E você acha que aquilo não vai... Você nunca vai ser nada na tua vida. Às vezes você chega até o limite de achar que você não merece existir. E é nessas vezes que muitas vezes... É nesse tipo de ocasião que muitas vezes a pessoa até tenta o suicídio. O tema de hoje do vídeo vai ser um pouquinho mais pesado do que dos outros vídeos, tá, gente? Porque vai englobar abuso também. Nossa, Sara, mas abuso não fica só na Yasudara? Você vai falar aqui no Te Falar? Mas é que aqui no Te Falar tem a ver com a questão da espiritualidade também, tá, gente? Então, gente, eu vou falar aqui pra vocês, assim, que no início da minha vida, até uns 27, 28 anos mais ou menos, é como se praticamente tudo desse errado. É claro que, mas Sara, você conseguiu se formar, você conseguiu estudar, você conseguiu fazer isso e aquilo. Só que essas ocorrências de eu me formar, de eu estudar, que muita gente fala, ai que legal, mas isso é um privilégio. Ainda mais uma menina nova, me formei muito nova, me formei aos 21 anos. Tudo bem, mas não influenciou em nada na minha vida. Eu não ganhei melhor porque eu tinha diploma, eu não consegui relacionamentos melhores, eu não consegui nada. Eu fui uma pessoa assim que o início da minha vida ele foi complicadíssimo. Em vários quesitos, entendeu? Aqui em São Paulo, às vezes, eu vejo uma pessoa, um desconhecido, chega para uma pessoa em necessidade e paga um lanche. Teve períodos da minha vida que nem isso eu tive. Que a minha própria família não queria, podia, mas não queria me dar. Então, por eu levar essa carga negativa muito grande, um monte de coisa dava errado na minha vida. Eu, com cerca de 20 anos de idade, eu tentei dar aula em escola pública e desde o início, desde o exame médico, que é a coisa mais simples do mundo, até lá na direção, quando eu fui lá, eles falaram, você ainda não tem o laudo médico? É só eles verem que você não é louca que eles te dão. E mesmo assim eles me enrolaram, não na parte psiquiátrica, por assim dizer, mas porque eu tinha hipermetropia, astigmatismo congênitos nos olhos, e as pessoas, eles chegavam para mim e falavam assim, então você tem que nos dar uma autorização de um oftalmo. E eu, nossa... Mas foi uma treta para conseguir essa autorização, eles estavam travando tudo. Eu me lembro que a gente passou uma tarde inteira no hospital que fazia a triagem. Não tinha porra de um médico, não tinha porra de um oftalmo para dar a porra do laudo. E eu me lembro que assim que eu fui, assim que eu entrei lá, começou a dar tudo errado. Esse é um exemplo que eu tô dando para vocês. Podia ser com qualquer outra coisa, podia ser com, sei lá,
Com relacionamento também, meus relacionamentos eu entrava, dava tudo errado. Mas por que que eu, por exemplo, aceitava migalhas dos relacionamentos? Porque em 20 e tantos anos eu não tinha tido nada. Sabe aquela pessoa, é a mesma coisa aquela pessoa que ela tá ali no meio do marzão, se debatendo, de repente ela vê um pedaço ali de gelo, ela sobe. É um pedaço árido, não dá pra plantar nada, não dá nem pra você fazer uma casinha em cima, mas é melhor aquilo do que tá naquela água, abaixo de zero, que você vai congelar ali dentro. Era meio que isso. Então, e como na época que eu dei aula na escola pública eu ainda tinha fortíssimos traços de dependência emocional, quando eles reclamaram de mim, eu achava que eles estavam certos e eu errada. E ali, nossa, ali eu criei assim um paradigma bem forte para mim de culpa. Eu já tinha paradigmas anteriores que estavam me prejudicando muito. Mas ali terminou de terminar, sabe a cerejinha do bolo? Foi ali. E deu tudo errado. Aquilo para mim é uma evidência do mundo espiritual da forma negativa. Seres de destruição que estavam agindo na minha vida. Por que ao invés de eu ser direcionada para lá, eu não fui direcionada para qualquer outro lugar mais saudável? Ou por que que as pessoas me trataram de maneira tão hostil ali, sendo que havia certas colegas minhas de curso que elas foram para lá e ficaram anos lá dando aula e não aconteceu nada de tão horrível. Vocês estão entendendo, gente? O que que acontece? Então, tudo meio que conspirava para eu nunca conseguir ter uma independência, para nunca conseguir ir para frente, para nunca conseguir ter um caminho diferente na minha vida. E é por isso que eu falo para vocês que o meu trabalho com o docinho na rua foi o que me libertou, porque ali ninguém tinha um poder específico de me fazer assédio, ninguém tinha um poder específico de me expulsar ou me demitir. Mas teve uma pensão na qual eu morei, que foi a primeira pensão na qual eu morei, que queriam me proibir, inclusive, de fazer os doces lá. E eu reparei que era assédio porque não foi só isso. As pessoas elas reparavam até na cor da caneca que eu usava, reparavam quantos dias eu deixava a roupa no varal. Foi um negócio bem tenso ali. E eu comecei a pensar, gente, isso é loucura. Isso é loucura ficar reparando na vida dos outros desse jeito, isso é loucura. E ali eu ainda estava trazendo algum resquício, e ali eu ainda estava com algum resquício de energia negativa. Depois foi melhorando, mas eu tive que fazer muita coisa para melhorar. E qual é o outro resquício? Qual é a outra, para mim, né, a prova de que o astral existe, no caso? Que quando eu comecei a me desligar de certos padrões, certas coisas pararam de acontecer na minha vida. Por exemplo, eu parei de me ligar a pessoas ruins, as coisas começaram a fluir melhor, o dinheiro começou a entrar melhor, eu não tinha mais tanta relação abusiva, eu não tinha mais tanta gente me esculhambando. Até pessoas que às vezes me tratavam mal num determinado período da vida, depois elas reconsideraram as suas posições e começaram até a me tratar bem. Então foi um negócio bem esquisito ali, entendeu? Então, por ali eu comecei a ver que de fato existia algo além da materialidade, por assim dizer. Então, lamentavelmente eu descobri que existia mais do que só a materialidade através do abuso. Porque era uma situação abusiva atrás da outra, sem parar. Não pode ser do nada. Como assim? A mesma coisa um caso que eu vi recentemente agora numa república, né? De meninas, de mulheres. Que uma moça, ela saiu de uma relação abusiva de família, onde ela era abusada sexualmente. Foi para uma república, a dona da república começou a fazer assédio com ela. Isso é de graça, gente? Isso é do nada, assim, não, olha, você começa a sofrer assédio e depois você sofre assédio de um monte de gente. Eu li um relato uma vez também de uma moça que ela sofria abuso sexual. A mãe facilitava
os pedófilos abusarem dela, depois ela conseguiu fugir, foi pra rua, e depois ela falou assim, na minha vida, ela falando, né, na minha vida, tudo foi 3 vezes mais difícil do que para as pessoas que vinham de um lar razoavelmente estruturado. E sabe o que mais me surpreende, gente? Que em família abusiva é cheia de segredos. Quase toda, não posso dizer por todas, mas toda a família abusiva que eu já conheci, ela era cheia de segredos. Então, racionalmente, a gente não sabe o que é aquilo. A gente só sabe se ou quando a gente se afasta e a vida da gente começa a melhorar. Eu ainda não estou rica, eu ainda moro em quarto de pensão, mas olha, eu moro aqui no centro, eu moro a 5 minutos do metrô, linha azul. Eu moro a 5 minutos do metrô, linha azul. Tô com meu aluguel em dia. Graças a Deus, nem no período mais sério da pandemia me faltou dinheiro. Coisa que às vezes uma pessoa que vem de um lugar abusivo, ela não consegue fazer. Ela chega, ela vai de um lugar abusivo para outro, de um lugar abusivo para outro. E se ela não ressignificar essa questão energética para ela, não vai melhorar. Então foi muito banho de sal grosso, muito incenso, muito defumador. E principalmente se afastar das pessoas abusivas, gente. É essencial se afastar das pessoas abusivas. Sem afastamento, não vai dar. É a mesma coisa você tá ali, vai. Ah, eu tô querendo me curar de uma doença. Mas aquilo ali, aquele lugar tá cheio de vírus ou bactérias que ocasionam essa doença. Então não adianta você passar o álcool gel na mão toda hora. O vírus vai acabar indo pra ali. Você tem que se afastar do foco, gente. Tem que se afastar do foco. Então, infelizmente, eu descobri que existe o mundo astral por causa do abuso. Porque não podia ser à toa. Uma pessoa que não fazia nada de tão horrível, nada de tão errado, ia para um canto, era execrada, ia para o outro, era execrada. Tá, eu sei que a gente que cresce em família abusiva, a gente tem uma questão que às vezes a gente é inconveniente, às vezes a gente fala uma palavra mal colocada, mas quanta gente que não usa um monte de palavra mal colocada? Quanta gente que faz um monte de sacanagem e continua sendo aplaudida por anos e anos a fio e ninguém fala nada e não acontece nada com eles. Foi quando eu comecei a perceber esse padrão que eu comecei a perceber, não, isso não é à toa. Isso não é à toa. É alguma coisa que está acontecendo lá do outro lado, porque não é possível. Entendeu? Felizmente agora as coisas não estão mais tão graves, né? Elas estão um pouquinho mais, como poderíamos dizer, um pouquinho mais tranquilas, não super tranquilas, mas eu tô bem melhor do que eu tava antes. O Desamparo Aprendido melhorou muito. Encontrei pessoas legais, encontrei pessoas que me ajudaram muito na pandemia, encontrei pessoas que, nossa, na rua as pessoas são super simpáticas comigo. Eu ganhei na rua o respeito que eu não tive em sala de aula. E pra você ver, pra pisar na sala de aula você tem que ter formação. E na rua, basta você saber falar, você não precisa nem saber ler e escrever. Basta você saber falar e saber contar. Conta básica, de mais e de menos. Nem multiplicação você precisa saber. Por que conta? Porque você tem que saber o quanto você gastou com o teu produto, o quanto que você vai lucrar com ele. Aí você tem que saber, né? Para você saber, tem que haver ali uma questão, né? Tem que haver mais e menos, mas não precisa nem saber dividir nem multiplicar. Qualquer pessoa com o Fundamental 1 completo consegue fazer o trabalho que eu faço na rua. Tive muito mais respeito e ganhei muito mais dinheiro na rua do que em sala de aula, que eu precisava ter licenciatura. Olha que loucura. É nisso aí que a gente repara que existe o mundo espiritual. Novamente, quem não quer acreditar, não acredita. Mas para mim essa experiência foi válida, entendeu? É ali que a gente vê que existe sim. E para finalizar esse vídeo, não vou fazer ele ficar muito comprido, tal. Já tenho feito muito vídeo comprido, muita live comprida lá no Exodara, então vamos fazer um vídeo mais enxuto aqui para vocês, já que vocês estavam tão interessados no assunto espiritualidade, e eu tava querendo fazer um vídeo para te falar e não sabia que tema usar. Vamos usar o tema da espiritualidade junto com o tema do abuso, que é um tema recorrente lá no Exodara, que é o meu primeiro canal.
Pra finalizar, gente, tem muita gente que é espiritualista, ou espírita, ou guruzinho, ou new age, good vibes. Chega e fala assim, você tá nessa posição porque você quer. Não é porque você quer. Quem fala assim tá considerando só os seus próprios recursos. Lá no astral tem tudo que você imaginar. Tem seres contra você, tem seres também a seu favor. Senão eu já estava morta há muito tempo. Se não fossem seres a meu favor, me protegendo, me amparando, me direcionando para um caminho legal, eu estava morta há muito tempo. E não é só morta, eu ia morrer. E quando eu fosse lá para o outro lado, esses seres da pesada iam me escravizar. Entendeu? Tem disso também. Então, não é porque você quer. Às vezes, tem uma legião chame do que quiser. Obsessores, eguns, seres do mal, seres que querem, espíritos zombeteiros, chame do que quiser. Indo contra você. E por mais que você lute, você não consegue sair. Porque eu lutei por anos. Eu sempre trabalhei, eu sempre fui atrás das coisas. Mesmo com depressão, eu fazia pós-graduação no auge da minha depressão. E, no entanto, eu não conseguia sair daquela situação. Eu só consegui sair quando eu comecei a limpar essas porcarias dentro de mim. Mas assim, para isso, você não pode contar só com você. Você tem que contar com seus amparadores do outro lado. E como que a pessoa abusiva vai contatar amparadores? Como que a pessoa abusiva, não, desculpa, a pessoa abusada vai ter força? Às vezes ela não tem força para levantar da cama, pentear um cabelo, tomar um banho, comer um prato de comida. Às vezes a pessoa fica sem comer por dias. Ou come demais, que também foi uma crise que me deu. Eu já tive crise de comer demais e de comer de menos. Gente, então não é porque você quer. Tem muito espiritualista de meia patanca falando por aí que você tá desse jeito porque você quer. Não é porque você quer. É porque você ainda não descobriu o caminho da saída, que não é fácil, demora às vezes anos para achar. E é tão difícil e é tão penoso que quem sai devia ganhar uma medalha de honra ao mérito, como se fosse um soldado que acabou de ganhar uma guerra. Essas pessoas que falam assim, elas nunca passaram de verdade por esse tipo de situação. E é por isso que esse tipo de fala me deixa tão triste. De ver essas pessoas falando de coisas que elas nunca viveram na vida. Porque se vivesse, não falava assim. Não é tão fácil assim. Sai, vai trabalhar, aluga um kitnet ou aluga um quarto. Para você chegar nesse nível de força, às vezes você tem que tirar entulhos e mais entulhos de cima de você. E às vezes você nem enxerga, porque como é no espiritual, como que você vai enxergar os entulhos? E aquela legião, às vezes, de obsessores em cima de você. Aí as pessoas, você tem obsessor porque você vibra baixo. Você veio de uma família na qual todo mundo vibra baixo. Você veio de uma família na qual todo mundo vibra baixo, você também vibra baixo, mas você nem sabe que você vibra baixo porque você tá a vida inteira nisso. Só quando você sai é que você percebe o quão baixo você tava. Quão pesada tava a situação energética e espiritual para você. Então não é porque você quer, não. Existem inúmeros fatores a serem considerados. É um labirinto. Sair desse tipo de situação é um labirinto, e é um labirinto que você não anda no chão retinho. É um chão de pântano. Você anda no pântano, no meio de um labirinto sem saída. Por isso que eu falo, quem consegue sair mereceu uma medalha de honra ao mérito. Então não é porque você quer, não. Não leve em consideração o que esse povo tá falando, não. Porque esse povo aí tá falando é um monte de marmota. Eu queria ver eles na situação que a gente passou. Queria ver eles tendo que lidar com o desamparo aprendido, tendo que lidar com assédio em local de trabalho. Porque você quer trabalhar, mas você sofre assédio. Aí você lembra da mensagem lá que te passaram. Você não vai conseguir nada mesmo. Porque você é um inútil, você é um imaturo, você não presta pra nada. E aí você, às vezes, entra numa depressão e nem procura mais emprego porque já é difícil de conseguir. Aí quando você consegue, chegam lá, vê todas as suas brechas e te detona. Então, não é porque você quer.
E precisa de ajuda, sim. Se a gente tivesse ajuda, a gente já tinha saído disso há muito mais tempo. Uma das coisas mais cruéis é ninguém querer nem escutar o que a gente fala. Mas, gente, tudo bem? Hoje vai ser só uma pincelada. Tudo de bom pra vocês e até o próximo vídeo.